Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre os fungos. Esses indivíduos tão curiosos e tão misteriosos que a gente tem aí na natureza. Bem, os fungos, eles são eucarióticos, ou seja, as suas células possuem uma membrana nuclear que envolve o material genético, separando assim esse material genético do citoplasma. Eles existem em formas unicelulares, que a gente conhece aí por leveduras, e em formas constituídas por filamentos denominados de hifas, como a gente observa geralmente nos bolores. Esses organismos, eles podem se desenvolver em diversos lugares, como por exemplo no solo, na água, nas plantas, nos animais, até mesmo em nós seres humanos, ou em detritos orgânicos. Popularmente, a gente conhece esses indivíduos como bolores, mofos, orelhas de pau, cogumelo. E esses fungos, eles se alimentam de substâncias orgânicas de origens variadas, como folhas caídas, restos de animais mortos, outros resíduos orgânicos, né, de forma que eles vão atuar como seres decompositores, reciclando os constituintes da matéria orgânica que compõem os seres vivos. Ou seja, eles vão fazer uma reciclagem. E aí, a gente tem dois tipos de fungos, que são os fungos unicelulares e os fungos filamentosos. Os fungos unicelulares, ou as leveduras, eles ocorrem como células individuais que apresentam apenas um núcleo. Em geral, eles são maiores que as bactérias. E a morfologia e a forma de nutrição são critérios utilizados para distinguir essas espécies de levedura. A maioria dos fungos não é unicelular. O corpo de um fungo filamentoso, ele é formado por uma estrutura que a gente chama de micélio. E este é composto por filamentos individuais em forma de tubo, né, que a gente vai chamar de hifas, que correspondem às células multinucleadas, ou seja, que possuem vários núcleos. Certas hifas possuem septos transversais, que dividem a estrutura tubular em compartimentos parecidos com células individuais, por isso que a gente chama de septadas. Esses septos, eles são incompletos, pois eles apresentam aí um orifício, né, ou um poro central, que permite a livre troca de substâncias e estruturas citoplasmáticas entre compartimentos vizinhos. Então, a gente vai ter aí essa abertura, né, esse poro. E muitas vezes o septo está ausente. E aí, nesse caso, a hifa ela é constituída por um tubo sem divisão transversal. E ele vai ser preenchido por um líquido citoplasmático, com centenas de núcleos. Essas hifas, com esse tipo de estrutura, a gente vai chamar de hifas cenocíticas. E em uma hifa cenocíticas, as organelas e os núcleos, eles transitam livremente de uma região para outra do citoplasma. Muitas vezes, durante a fase reprodutiva, o micélio de um fungo filamentoso é subdividido em duas partes distintas. Ou seja, cada parte vai ter uma função específica. A gente vai ter o micélio vegetativo, que vai assumir funções vitais do organismo, tais como a nutrição e o crescimento do fungo, retirando nutrientes do substrato por meio das hifas, né? Que é essa parte aqui de baixo que a gente vê, ó, na imagem, o micélio vegetativo. E o micélio reprodutivo, que é formado por hifas especializadas na formação de esporo. O que são esses esporos? São células reprodutoras. Essas hifas, em geral, elas crescem perpendicularmente ao substrato, favorecendo a dispersão desses esporos, né? Fazendo com que o fungo se reproduza e dê origem a novos indivíduos.
E aí a gente tem aqui a nutrição dos fungos. Os fungos, eles são seres heterotróficos, ou seja, o que isso quer dizer? Eles são incapazes de produzir o seu próprio alimento. Entretanto, a forma de assimilar matéria orgânica é diferente daquela utilizada pela maioria dos animais. Os outros animais heterotróficos, eles assimilam a matéria orgânica através da ingestão. Só que os fungos, eles vão fazer isso através da digestão extracorpórea. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa digestão, ela vai ser realizada fora do corpo. Ela acontece quando o fungo lança no ambiente enzimas que degradam as moléculas orgânicas complexas e depois ele absorve em moléculas menores, mais simples. E por essa razão, é, eles são designados heterótrofos por absorção, ou seja, eles vão se alimentar absorvendo, né, essas moléculas menores que foram aí degradadas por essa enzima. Quanto ao modo de vida dos fungos, a gente pode classificar de várias formas, como, por exemplo, os fungos decompositores, que são saprófagos, né, que quer dizer que comem, né, comem coisas podres. E juntamente com as bactérias, os fungos decompositores, eles são os principais decompositores da biosfera, participando intensamente do processo de degradação da matéria orgânica morta. E isso vai promover a reciclagem de nutrientes. E a gente tem os fungos parasitas, né? Eles vivem às custas de outros organismos, prejudicando-os, né? Causando prejuízos. E ao parasitar o corpo de um ser vivo, pode ser um animal ou vegetal, esse fungo vai acabar provocando a sua morte. E aí, né, a gente tem os fungos mutualísticos, que eles se associam a outros organismos, estabelecendo uma relação em que há benefício mútuo, tanto para o fungo quanto para o outro indivíduo. Então, nesse caso, eles já não vão causar prejuízos. E como exemplo, a gente tem as micorrizas, né, que são associações entre fungo e raízes de plantas. Que nesse caso, o fungo vai se nutrir e a planta vai se beneficiar daquilo que o fungo está degradando. E a gente tem os fungos predadores, né, que na maioria dos casos, as suas hifas secretam substâncias diferentes que aprisionam os organismos que tocam os fungos. E dessa maneira, as hifas penetram no corpo da presa. E aí elas vão crescer, se ramificar, se espalhar no interior do organismo e vai absorver os nutrientes desse organismo que ela está predando. Então, agora, após a gente conhecer um pouco sobre os fungos, a gente vai realizar um experimento, cujo objetivo do nosso experimento é observar qual é a temperatura mais adequada para o processo de fermentação das leveduras que estão presentes no fermento biológico. O fermento biológico é um produto utilizado, né, para fazer a fermentação de pães, de pizzas. É um produto muito simples que a gente encontra no supermercado e que são fungos, né? São leveduras que vão ser utilizadas aí para o processo de fermentação. Então vamos lá e mãos à obra. Então, pessoal, aqui está o nosso experimento. A gente vai, através desse experimento, observar qual é a temperatura mais adequada para o processo de fermentação das leveduras que estão presentes no fermento biológico. E a gente vai utilizar materiais bem simples para realizar o nosso experimento. A gente vai utilizar uma colher normal que a gente já tem em casa. Vai utilizar recipientes de aproximadamente 250 ml de capacidade. Vamos utilizar água em temperatura ambiente, água gelada e aqui a gente tem a água quente. E a gente vai utilizar aqui o fermento biológico, né, contendo as leveduras, e o açúcar, que vai servir de alimento para essas leveduras aqui no nosso experimento. Então, o nosso experimento ele vai proceder da seguinte maneira. A gente vai adicionar 2 colheres
de fermento biológico em cada recipiente, seguido de 2 colheres de açúcar. Duas colheres de fermento em cada recipiente. E vai adicionar a mesma quantidade de açúcar, 2 colheres em cada. Não precisa ser 2 colheres muito cheias, 2 colheres rasas já é uma quantidade suficiente. E agora eu vou misturar. E dando continuidade no experimento, após ser misturado, a gente vai adicionar agora a água. Aqui no caso do recipiente que vai receber água quente, eu troquei pelo um de plástico, porque corre o risco da temperatura da água quebrar o recipiente de vidro. Então fica aí a dica para vocês. E agora eu vou adicionar a água. Aqui a nossa água em temperatura ambiente. E vou misturar. A água gelada, ó, você vê que a água tá bem gelada, tem até aqui as bolinhas na borda. E vou misturar. E agora eu vou adicionar a nossa água quente. Pronto. Agora eu vou etiquetar, vou colocar a etiqueta em cada recipiente, que é pra gente, na hora de conferir o resultado, saber cada recipiente que continha cada quantidade de água, cada quantidade de temperatura. Aqui a água quente, água em temperatura ambiente e a água gelada. Quente, temperatura ambiente e a água gelada. E agora a gente vai aguardar alguns instantes e depois a gente vai voltar com o vídeo para ver qual o que fermentou mais rápido, qual a temperatura ideal da água para que ocorra o processo de fermentação. Então, pessoal, 10 minutos depois, o nosso experimento está assim. Vocês podem observar que no recipiente que tinha água gelada e o fungo, né, no caso o fermento biológico, não está acontecendo nada. Na água com temperatura ambiente também não. E no recipiente que tinha água quente com as leveduras, está fermentando tanto que já está transbordando do nosso recipiente. E a explicação ela é bem simples. O fermento biológico, ele é uma levedura, né? Ou seja, ele é um fungo. E os fungos, eles precisam de umidade e calor para sobreviverem. E aí, o que aconteceu aqui foi que no recipiente com água quente, eles encontraram as condições ideais para sua sobrevivência, que foi tanto o calor, né, proporcionado pela quentura da água, como a umidade e, consequentemente, o açúcar, que está servindo de alimento para essas leveduras. Então, o calor, ele acelera o processo, né, de aumento desses micro-organismos, faz com que eles aumentem muito em pouco tempo. E ainda associado também à presença do oxigênio no ambiente, que é necessário para
processo necessário para a realização do processo de respiração celular. Então tá aí o resultado do nosso experimento. O recipiente que contém água quente, o fermento biológico e o açúcar fermentou de maneira mais rápida.